Irmãos e irmãs, que Jesus, o nosso bom Mestre, possa abençoar-nos com a sua paz. Hoje conversaremos um pouco sobre um assunto que dificilmente gostamos de cogitar, que é sobre a morte e a vida que ele segue. Diante da morte, filosoficamente, pode-se dividir as mais diversas proposições a respeito da mesma em duas grandes correntes. De um lado, a corrente materialista, que afirma que com a morte tudo se acaba, e de outro lado, a corrente espiritualista, que afirma que a morte não é o final de tudo, que existe algo mais. Dentro da corrente espiritualista é que nós vamos encontrar um sistema de pensamento elaborado no século XIX por um grande intelectual francês chamado Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, mais conhecido nosso como Allan Kardec, que a partir das manifestações espíritas e das revelações feitas pelos espíritos, vai estruturar toda uma nova ordem de ideias para a humanidade, solucionando em definitivo o problema da morte. Então, o Espiritismo, dentro do espiritualismo, apresenta, como nenhuma outra doutrina o faz, as explicações mais claras, objetivas e consoladoras referentes à morte. E nós estaremos, nos próximos minutos, tecendo alguns comentários em torno da morte sob a visão espírita. Como o Espiritismo entende a morte? Colocamos na apresentação um pequeno versinho, uma pequena quadrinha poética, que tenta explicar de forma sintética o que é a morte na visão espírita. A morte não é o fim, muito menos o nada. Mas o que ela é, enfim, mudança de morada. Nós, enquanto seres transcendentes, enquanto espíritos imortais, moramos no corpo físico, residimos no corpo físico. E nós sabemos que toda morada, toda residência é provisória, não é em caráter definitivo. Por força do destino, muitas vezes a vida nos empurra daqui para lá. E da mesma forma, em estando no corpo físico, o mesmo serve de morada, de residência, de casa para o nosso ser interior, para o nosso ser transcendente, para o nosso espírito imortal. Muitas pessoas não têm essa compreensão. Consideram a sua casa como sendo elas próprias, no que estão grandemente equivocadas, porque nós não podemos nos confundir com o corpo no qual nós estamos, porque ele não é mais do que isso, uma casa, uma veste, uma roupa que circunda a nossa alma, o nosso ser espiritual. E, infelizmente, a grande maioria de nós vive exclusivamente voltada para o corpo físico, como se nós fôssemos ele, esquecidos da nossa dimensão espiritual e da importância
que ela tem em nossa vida. Ali ao lado, nós temos uma iluminura dos tempos medievais. A Idade Média é um período histórico de aproximadamente 1000 anos, que vai do século V até o século XV da Era Cristã, no qual predominou o pensamento cristão sob a égide do catolicismo, configurando a realidade espiritual hierarquizada no céu, no purgatório e no inferno. Era a compreensão que se tinha nesse período da realidade que esperava o ser após a morte do corpo. Ia para uma dessas categorias, ia para um desses lugares. Após a morte, ou se ia para o céu, ou se ia para o purgatório, ou se ia para o inferno. Mas essa iluminura feita durante a Idade Média ilustra algumas compreensões populares e ao mesmo tempo mais profundas da realidade existencial. Nós vemos um indivíduo que acabou de morrer e os seus entes queridos estão em derredor do seu corpo chorando a sua morte. Mas nós vemos ali, da boca do cadáver, sair uma pequena criança, que é o emblema do Espírito. No século XIII, São Francisco de Assis, ao escrever inspiradamente a sua famosa oração, a finaliza da seguinte forma: quando morremos é que nascemos para a vida eterna. Então ali, na forma de uma criança, nós temos o nascimento para a vida eterna. Aquela imagem, de certa forma, traduz o desligamento do espírito do corpo físico. E nós observamos no canto direito superior a imagem de um ser diabólico, que ali representa o mal, a ignorância, a incompreensão, o apego, as paixões, a animalidade, a ferocidade. E aquele ser está ajudando a puxar a criança que a tem atada numa corda. E isto também revela a compreensão ou a crença que se tinha na época de que no momento da morte existem presenças espirituais de diferentes categorias que acompanham o processo do passamento, do desligamento do espírito do corpo que está abandonando, que está deixando para trás. Ali, infelizmente, está simbolizado um espírito preso à ignorância, por estar em sintonia com o indivíduo que está desencarnando. Então, o indivíduo, provavelmente, no correr da sua vida, esteve voltado pelas vestes, pelos desenhos, provavelmente ocupava uma posição nobre na sociedade, e provavelmente foi uma pessoa que esteve voltada para a exploração dos servos, esteve voltado para a guerra, como era comum nos tempos medievais, esteve voltado para a conquista, esteve voltado para a aquisição de cada vez mais riquezas. Então, como se tratava de um indivíduo muito apegado à matéria, apegado ao seu corpo, preso à terra, esquecido de Deus, esquecido de Jesus, esquecido do céu, esquecido das coisas espirituais, esquecido das suas obrigações espirituais, durante a morte seguia preso das influências negativas às quais esteve vinculado durante toda a vida. E esta iluminura, de certa forma, caracteriza
o processo do desligamento do espírito do corpo físico. O espírito que esteve durante a vida terrena, ocupado com o bem, engajado nas causas sociais, voltado para a nobreza, para a dignidade interior, preocupado em desenvolver e enriquecer-se cada vez mais dos tesouros espirituais, este indivíduo, no momento da morte, tem em seu entorno os seus familiares que o antecederam na caminhada, que o antecederam na grande viagem, os seus amigos espirituais, os seus anjos de luz, que o vêm auxiliar a desligar-se do corpo físico e a encaminhá-lo para a região da espiritualidade, onde as suas conquistas interiores o situam. Em contrapartida, os espíritos que, quando encarnados, quando na Terra, se ocuparam apenas do mal, não romperam a crosta do exclusivismo, não deixaram de ser egoístas, não abandonaram o seu orgulho, estiveram presos às suas vaidades, às ilusões da vida, não ajudaram aqueles que os cercavam, nem tampouco ajudaram a si mesmos, estes, muitas vezes, no momento da morte, passam por um período de perturbação muito grande e são presas das companhias espirituais com as quais sintonizaram ao longo da sua vida. Num processo de obsessão que perdurou durante toda a existência física e que segue perdurando na nova vida, que passa a experimentar que é a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Allan Kardec escreve em O Evangelho segundo o Espiritismo: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. A vida do espírito é a vida verdadeira. O Espiritismo vem nos desvelar a nossa realidade espiritual, sublinhando que a nossa passagem pela Terra não é outra coisa além disso, uma mera passagem. Por mais longa que seja a nossa existência física, a nossa vida corporal, ela será sempre curta do ponto de vista da eternidade. Mas nós concentramos toda a nossa atenção e todas as nossas preocupações quase que exclusivamente na vida do corpo, no aqui e no agora, esquecidos da sua dimensão superior, que é a vida espiritual. A nossa vida material mais não é do que um pequeno fragmento da vida espiritual. Mas nós permanecemos concentrados, repetimos, quase que exclusivamente nos cuidados com a vida material. E é aí que nós caímos nas ilusões da vida, no que alguns psicólogos vêm chamando de rótulos da ilusão. Né? Rótulo do nome, rótulo do título, rótulo da profissão, rótulo dos bens e por aí vai. Quantas pessoas levantam a cabeça, erguem o nariz para dizerem-se formadas nisso ou naquilo, para dizer que trabalham nisso ou naquilo, para dizer que acabaram de comprar isto ou aquilo, e por aí vai. Isso é muito comum em nosso meio, porque nós estamos voltados para a parte material quase que
exclusivamente. E não paramos para pensar na morte. A morte deveria ser uma reflexão diária, porque nós vamos morrer. Isso é um fato biológico. A única fatalidade a qual nós estamos submetidos a partir do momento que nascemos é a fatalidade da morte. Ninguém escapará da morte. Nós morreremos. Mais cedo ou mais tarde, nós morreremos. E deveríamos nos preocupar mais com a morte. Porque a morte nos transporta para a morada verdadeira, que é a morada espiritual, onde ficamos de frente a nós mesmos, a nossa essência, ao que nós somos. Aqui nós podemos nos esconder atrás da nossa personalidade, embaixo de várias camadas, aparentar ser uma coisa que nós não somos muitas vezes, mas no mundo espiritual, não. Nós ficamos desnudos. Nós nos apresentamos tal qual nós somos, a nossa realidade. Então, a desencarnação, a morte, nos remete diariamente àquilo que nós somos. Daí a necessidade premente de fazermos o nosso autoconhecimento, de sabermos o que nós somos, para, consequentemente, fazermos o trabalho concomitante da autotransformação, de nos tornarmos melhores, para que, quando formos surpreendidos pela morte, não sejamos pegos por uma surpresa negativa, despertando numa condição na qual não gostaríamos de estar despertando. A morte transfere o espírito da terra para a espiritualidade, mas mudar de residência não altera a personalidade. Muitos, equivocadamente, pensam que ao morrer tudo vai ser melhor. Nem sempre. Depende essa melhora na outra vida se já nos melhoramos por dentro. Da mesma forma, quando nós mudamos de residência, ou mudamos de cidade, ou mudamos de um estado para outro, nós não mudamos essencialmente o que nós somos. A nossa personalidade segue sendo a mesma. Por ocasião da morte, nós simplesmente somos transportados para uma outra dimensão da vida, mas seguimos sendo quem nós somos aqui na Terra, com as qualidades e os defeitos que nós temos, com os vícios e as virtudes que possuímos, com a riqueza ou a pobreza espiritual que nos caracteriza. Daí a necessidade que nós temos de nos voltarmos, pelo menos um pouquinho mais, para o cultivo das coisas espirituais, a fim de irmos progressiva e paulatinamente nos melhorando, nos espiritualizando, pois isso é um processo muito lento, muito demorado, muito vagaroso, mas que precisa ter um começo. A mais longa viagem começa sempre pelo primeiro passo. Então é indispensável que nós iniciemos o nosso trabalho de espiritualização. E o fato de nos encontrarmos aqui, numa casa de oração e de esclarecimento, já mostra que trazemos esse desejo conosco. Nós queremos algo mais. Nós queremos nos compreender melhor. Nós queremos entender a nossa realidade espiritual. Nós queremos compreender o que nos aguarda após a morte. E o Espiritismo tem o mérito de nos instrumentalizar para a grande viagem. Quando planeja-se uma viagem para outro país, antes há toda uma preparação. Aprender os rudimentos, ao menos, da língua,
os costumes, a moeda local, as condições climáticas, para saber o que precisa ser posto na bagagem e por aí vai. O Espiritismo nos explica para onde estamos indo depois da morte e como devemos nos preparar para esta grande viagem. O que nós devemos fazer para arrumarmos para o lado de lá da vida. E isso tem que ser uma preocupação diária, não relegada, transferida inadvertidamente para a velhice. A questão da morte segue um tabu na nossa sociedade. Ninguém quer falar da morte. Parece que é um assunto proibido. Parece que não se deve conversar sobre isso. Quando deveríamos fazer justamente o contrário. Deveríamos refletir sobre ela desde o berço até o túmulo, não só lá no túmulo. Porque se nos preocupássemos mais com a morte, viveríamos melhor a nossa vida. Cada um faça rapidamente a reflexão para consigo. Se eu morresse agora, o que seria de mim e dos meus? Com certeza virá à tona coisas que gostaríamos de ter feito e ainda não fizemos, uma reaproximação com alguma pessoa com a qual acabamos nos afastando, o reatar de um relacionamento, uma declaração para alguém muito caro para nós, e por aí vai. Uma breve reflexão sobre a morte já nos faz dimensionar a importância que ela tem para nós e de que deveria ser um pensamento, uma reflexão corriqueira, diária, porque nós não deixaríamos para depois tantas coisas que não temos feito, nós não deixaríamos de expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso afeto para com aqueles que convivem conosco, o companheiro, a companheira, o filho, a filha, o pai ou a mãe. Nós não deixaríamos para amanhã algo que seria de bom alvitre fazermos agora, porque estaríamos com o pensamento sempre em preparação para a morte, para o morrer. E as leis divinas são tão sábias que diariamente nós morremos um pouquinho. Quando nós dormimos, na maioria das vezes, nós apagamos sem guardar consciência. Quando acordamos, 4, 6, 8 horas depois, nós trazemos muitas vezes lembranças fragmentárias, os sonhos. Nós não sabemos o que aconteceu nesse momento, a não ser quem já tem as suas faculdades espirituais educadas e que consegue desligar-se do corpo físico durante a noite conscientemente, guardando a consciência de tudo o que está ocorrendo espiritualmente. Mas isso são poucas pessoas que conseguem fazer ainda e que têm controle sobre isso. A maioria dos médiuns que são dotados dessa faculdade do desdobramento agem voluntariamente, sob o comando dos seus guias espirituais, sem conseguir desdobrarem-se quando querem. Estão em trabalho mediúnico, estão a serviço da espiritualidade superior. E muitas vezes não têm controle sobre essa faculdade. De uma forma geral, nós, quando dormimos, o nosso corpo morre e o nosso espírito desperta para a espiritualidade. É o momento onde recebemos visitas espirituais, onde recebemos conselhos espirituais, onde recebemos o contato, o abraço carinhoso dos nossos familiares já desencarnados. Geralmente, quando nós sonhamos com algum ente querido nosso que já desencarnou, quase
90% das vezes foi o encontro espiritual que nós tivemos com Ele, e não uma lembrança vaga. Porque quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende naturalmente do corpo e vai para as regiões às quais ela se afina. Nós, depois de voltarmos para casa, depois que formos nos entregar ao sono, provavelmente retornaremos para cá, para continuar aprendendo, para continuar conversando, para continuar discutindo sobre as questões espirituais. Mas com mentores mais elevados, que vêm de planos superiores nos trazer a luz do seu conhecimento, do seu carinho e do seu amor. Siddhartha Gautama, Buda, asseverou o seguinte: nós somos aquilo que pensamos. Toda a nossa realidade resume-se ao nosso pensamento. É o nosso pensamento que cria o tempo inteiro a nossa realidade, tanto na carne quanto fora dela, e mais fora dela, porque a vida do espírito é a vida do seu pensamento. Aquilo que o espírito pensa automaticamente se materializa. Quantos indivíduos apegados aos seus bens materiais, quando desencarnam, o apego é tão forte que criam nos seus horizontes mentais os quadros do seu apego, aos quais continuam escravizados. Por isso que Jesus dizia: onde estiver o vosso coração, aí estará a vossa riqueza. Ou onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. Por quê? Porque nós estamos onde nos interessa, onde é o centro das nossas atenções. Por isso que é importante a nossa mudança de hábito, a nossa mudança de vida, a nossa melhora progressiva, objetivando sempre a espiritualidade. Porque quando ocorre a morte, cada um continua fazendo o que fazia aqui. O drogado continua se drogando, o alcoólatra continua buscando os locais onde possa absorver a essência do álcool. O viciado no sexo, o sexólatra, vai para ambientes onde possa saciar os seus desejos, da mesma forma que aquele que ama o bem, ama a virtude, vai procurar lugares onde possa expandir as suas qualidades nobres e superiores. Então é muito importante a reflexão sobre o que estamos mantendo na mente, porque o que está passando na nossa mente está se transformando realidade. A todo momento. As situações que nos acontecem são atraídas, são galvanizadas pelo nosso pensamento. Isso ocorre para nós, tanto estando no corpo físico encarnados ou fora dele, enquanto espíritos desencarnados. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec formula uma questão muito interessante, que nos auxilia a compreender um pouco melhor a vida depois da morte. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Os espíritos respondem: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para o lugar que nos é específico, para o lugar com o qual nos afinamos. E esses grupamentos
de espíritos que vivem em comunhão mental, em função das afinidades que partilham, dos pendores que partilham, acabam formando quadros coletivos que variam de acordo com a qualidade dos pensamentos ou com a natureza dos pensamentos que cada um produz. Aqueles grupamentos voltados às sombras, às trevas, criam para si os quadros mais estarrecedores, nos quais passam a viver. O sofrimento que vivenciam dentro de si, por terem feito muitas pessoas sofrerem quando estavam na Terra, reflete-se espiritualmente nas regiões espirituais em que vão habitar. Alimentam e retroalimentam a estrutura desses ambientes, porque a realidade é sempre relativa, é a realidade do nosso pensamento. É o nosso pensamento que cria a realidade. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, escreveu um capítulo bem interessante. Se não estamos equivocados, é o capítulo 8º, intitulado Laboratório do Mundo Invisível, que explica como os espíritos atuam no mundo espiritual pelo poder do seu pensamento. Então, as regiões espirituais de sombra, como as regiões espirituais de luz, são criadas pelas coletividades dos espíritos que as habitam. A partir da década de 40, o médium mineiro Francisco Cândido Xavier passou a receber comunicações muito interessantes do espírito André Luiz. A primeira comunicação que ele recebe é a do livro Nosso Lar, que foi transformado em filme, né? Estreou 3 de setembro, estreou 3 de setembro deste ano. É até agora a maior produção cinematográfica brasileira, a mais cara pelo menos, e está sendo muito elogiado. E este filme é inspirado no livro Nosso Lar, de autoria espiritual de André Luiz, que é um pseudônimo, não é o nome verdadeiro dele. Alguns dizem que ele, na verdade, seria o médico sanitarista Oswaldo Cruz, outros que seria Carlos Chagas. Chico Xavier nunca confirmou a identidade nem de um nem de outro, respeitando a posição do espírito de adotar esse pseudônimo, esse nome fictício. E no Nosso Lar, este espírito, que fora médico na sua última encarnação, descreve o seu despertar no mundo espiritual. Ele era, na Terra, um homem comum, como qualquer um de nós, preocupado quase que exclusivamente com os interesses materiais, que excedia na bebida e na alimentação, que era, não obstante católico, enquanto médico, adotava uma posição filosófica materialista. Para ele, morreu, acabou, ponto final. Não cultuava os valores internos, os valores morais no seio da sua família. A vivência dentro do lar era automática, era mecânica. E ele morre precocemente. E tem uma grande surpresa. Ele desperta num lugar que ele chamou de umbral, que é mais ou menos, são cenas do filme, que é mais ou menos como está aí representado, numa região sombria, pantanosa. Ele começa o livro tem 50 capítulos, é um livro extraordinário. Quem não leu, precisa lê-lo, que é uma obra que não há palavras para descrever. É a melhor narrativa, é a melhor descrição que nós temos até hoje sobre a realidade espiritual.
Não há nenhuma que se equipare ao Nosso Lar. Não é à toa que ele se tornou um best-seller. Milhares e milhares de exemplares vendidos no Brasil e no exterior. Então, o primeiro capítulo é intitulado Nas Zonas Inferiores. E ele descreve o seu despertar. Ele acorda, as últimas lembranças que ele tem é de quando ele estava no hospital, e depois ele acorda nesse lugar, no umbral. Sem noção de tempo, sem noção de espaço, ele não sabia onde ele estava, não sabia explicar a situação em que ele se encontrava, sentia fome, sentia frio, mesmo não tendo mais o corpo físico, isso é uma curiosidade interessante. Estava perdido, estava com medo, estava numa situação de padecimento. Mais tarde ele vai tomar o conhecimento de que ele permaneceu nessa zona durante 8 anos, na mais completa inconsciência. Mas por quê? Porque ele era muito orgulhoso, muito egoísta, o pensamento muito apegado às coisas terrenas, extremamente inteligente, mas com os sentimentos, com o amor, com as coisas do espírito pouco desenvolvidas. E o que faz a diferença é justamente isso. É o que nós trazemos dentro do nosso coração. É só quando ele cai em si, ele se humilha interiormente, ele passa a aceitar que talvez existisse um autor para a vida, a existência de Deus, ele passa a cogitar, e no momento de muita dor interior, no drama que ele estava vivendo, ele começa a chorar, e ele pede ajuda a esse autor da vida. E é quando ele cria as condições psicológicas no seu espírito para receber o socorro espiritual. A sua mãe, que já estava desencarnada alguns anos antes, vinha desde o momento do seu desencarne acompanhando-o, embora ele não percebesse, porque as trevas exteriores na qual ele se encontrava refletiam as suas trevas interiores, as sombras que ele carregava dentro de si. Então ele nunca percebeu que a mãe estava sempre do seu lado, que a mãe tentava tirar ele daquela situação dolorosa. Então é quando ele ora, quando ele se emociona, é que ele cria as condições internas para ser socorrido. E é quando vem uma equipe resgatar ele daquela região sombria e levá-lo para um outro lugar, que ele vai conhecer mais tarde como sendo o nosso lar, que é uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, localizada sob a atmosfera espiritual do Rio de Janeiro. Ele é acolhido num parque hospitalar, uma área bastante complexa, e desperta lá no hospital, acompanhando o diálogo de um médico com um enfermeiro. E o médico assevera para o enfermeiro que era uma lástima que ele havia vindo pelo suicídio, ao que ele, ao despertar, ao tomar consciência, logo protesta, dizendo que ele não havia se suicidado, que ele lembrava da sua luta em glória no hospital para preservar a vida no corpo físico. Foi quando o médico esclareceu que pelos excessos a que ele havia se entregado, principalmente da bebida, a sua morte foi antecipada. Então ele voltava para a espiritualidade na condição de um suicida inconsciente. Cometera suicídio sem o saber, porque apressara a sua morte, no que ele fica sobressaltado. E aí o livro todo prossegue numa torrente de revelações para ele. Quem lê o livro se identifica porque se coloca no lugar do personagem, porque de certa forma o nosso lar emblematiza o que cada um de nós vai passar durante a sua morte. Nós vamos morrer, vamos despertar na espiritualidade, vamos ser inseridos numa realidade nova, na qual teremos que nos readaptar. Então ele recebe uma série de tratamentos magnéticos espirituais, ele tinha o seu corpo espiritual muito comprometido.
E aí nós temos uma planta bem singela da estrutura do nosso lar. Ele, arquitetonicamente, está organizado numa estrela de 6 pontas, numa estrela de Davi. Foi uma colônia espiritual criada pelos primeiros colonizadores europeus, quando vieram lá no século XVI, iniciar o processo de colonização do Brasil, fundando as primeiras colônias no litoral brasileiro. Esses colonizadores, ao desencarnar e serem transplantados para a pátria espiritual, para o mundo espiritual, fundaram esta colônia, que passou por toda uma evolução espiritual até a fase em que ela se encontra hoje. E ela está dividida em 6 ministérios. Cada ponta da estrela é um ministério. Os 3 ministérios de baixo, do auxílio, da regeneração e da comunicação, ligam a cidade espiritual às zonas inferiores, à zona terrena. Os 3 ministérios superiores, o Ministério da Elevação, o Ministério da União Divina e o Ministério do Esclarecimento, ligam a colônia espiritual às zonas espirituais superiores. E tudo centralizado no centro da estrela, onde está o Palácio da Governadoria, onde reside a personalidade do governador da cidade, que é o responsável espiritual por aquela coletividade de espíritos. E era segundo os relatos do André Luiz, era uma das únicas entidades na colônia espiritual que tiveram a oportunidade de ver Jesus. Então aqui mais uma parte do filme. Tudo isso é idealizado. Por melhor que seja o relato, ele nunca vai traduzir a realidade em si. Jamais. Isso nós temos que ter em mente quando lemos qualquer obra espírita. Não há como traduzir o pensamento em palavras. Isso é impossível. Então é um relato, é uma tradução. Então nós temos que fazer um esforço imaginativo para compreender. Então isso aqui é um esboço que tenta entender como é que é essa colônia espiritual. Então ali há espaços na colônia para reunião com mentores mais elevados, onde se aprende, onde se trabalha, onde se recebe orientações. E aqui uma imagem muito bonita da colônia espiritual, onde nós vemos algumas entidades de luz volitando, rumando na direção do nosso lar. Mais uma vez, nós fazemos o convite para fazer a leitura desta obra, porque ela, como nenhuma outra, esclarece a nossa realidade espiritual. Obrigado. Esclarece a nossa realidade espiritual. Como vai ser o nosso despertar no mundo espiritual? Na questão anterior que vimos no Livro dos Espíritos, aquela pergunta foi feita por Allan Kardec na década de 50 do século XIX. E ali nós já temos o esclarecimento das colônias espirituais. Constitui um mundo, o mundo dos espíritos que nos cercam, constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Então o nosso mundo é um reflexo do mundo espiritual. Muitas pessoas estranharam quando chegou este relato do espírito André Luiz e de outros espíritos de cidades localizadas no mundo espiritual. Só que nós não paramos para pensar que o nosso mundo, a nossa realidade, é um pequeno reflexo dessa realidade maior. Toda a nossa tecnologia que nós temos hoje vem dessas zonas espirituais mais avançadas para a nossa. Quando espíritos dessas colônias vêm encarnar e, através das suas luzes, contribuir para o crescimento da humanidade. É assim que a humanidade vai evoluindo, mas o ponto de partida sempre vem da espiritualidade maior. Então, o Espiritismo, apenas para finalizar, faz com que compreendamos
o que é a morte, fazendo com que compreendamos a nossa realidade espiritual. E para finalizar, gostaríamos de encerrar com uma prece-poesia do espírito José Silvério Horta, que traduz o Pai Nosso em versos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. José Silvério Horta desencarnou na primeira metade do século XIX, ele era um sacerdote católico, deixou, quando em vida, algumas obras poéticas de caráter religioso publicadas, e depois de desencarnado no mundo espiritual, manifestou-se diversas vezes através de Francisco Cândido Xavier e psicografou muitas poesias, algumas poesias, e todas elas refletindo o mesmo estilo poético de quando ele escrevia quando estava encarnado. Então, são deles os seguintes versos. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos escabrosos de passados tenebrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe de Deus. Sob a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterros distantes da tua luz, e que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do teu santíssimo amor, assim seja. Agradecemos a atenção de todos, pedimos escusas por termos ultrapassado um pouco o horário e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe cada vez mais e nos auxilie a compreendermos melhor a morte para vivermos melhor a vida, transformando-a num poema de beleza, num poema de luz, num poema de amor, junto daqueles com os quais convivemos.